Olha, a gente viu também agora há pouco aqui nessa entrada do jornalismo, falando a respeito das vagas temporárias de emprego que estão abertas aí, né? Principalmente agora para essa data do Dia das Mães, em que o comércio fica realmente muito aquecido. Então você que está de olho, não só numa vaga temporária, até mesmo numa definitiva, lembrando que na segunda-feira, aqui no Revista da Cidade, nós vamos ter de novo a presença do CAT, com um balcão de empregos em frente ao prédio aqui da TV Gazeta, Avenida Paulista 900, para você já se programar na segunda-feira, trazer seus documentos, pode trazer seu currículo, você vai se cadastrar através do balcão que nós vamos realizar aqui durante todo o programa, tá? Das 10 da manhã até o meio-dia aqui em frente ao prédio da TV Gazeta, Avenida Paulista 900. Lembrando, CAT mais uma vez com a gente, tá bom? Prestando esse serviço bacana pra você. Que tal a gente se informar agora sobre maquiagem? Quem é que não gosta de maquiagem? Ai, gente, eu adoro, tem muita mulher por aí que é doida por maquiagem. Mas é legal a gente saber conservar os materiais que a gente tem, mesmo porque quando o assunto são os pincéis, a gente sabe que o investimento não é pequeno em pincéis de boa qualidade. Então é bom a gente saber como fazer para deixar, né, eles durarem muito mais. Para dar esses toques pra gente, eu tô recebendo o Fábio Araújo, que é maquiador. Olá, tudo bem? Bem-vindo de novo à nossa revista. Obrigado. Olha, você trouxe uma gama muito legal e muito grande de pincéis, né? Que não só vocês maquiadores costumam ter, mas em casa, se a gente quiser um bom resultado para nossa maquiagem, a gente também tem que ter uma variedade grande de pincéis, né? Tem. O ideal é que você tenha pelo menos de 4 a 5 pincéis. De 4 a 5? É, para os Quais são as maquiadores, funções? O de base, tá, que ele pode ser usado tanto para você passar a base, como para você passar o corretivo. Tá. Você tem que ter um pincel de pó, um de blush, um de sombra. E o mesmo de sombra você pode fazer o delineador para poder dar uma esfumaçada. Tem que ter aquele bem fininho para passar o delineador também? Então, muitas pessoas já gostam de usar o delineador com o aplicador, que já vem junto porque acaba se tornando mais fácil. Se não, que tenha o pincel, que é até este pincel aqui, né? Que você vê que ele é o mais fininho, que você passa no delineador com água. Tá certo, muito bom. Agora, é importante que as pessoas saibam também como limpar esses pincéis. Tem uma periodicidade, tem um tempo, olha, pelo menos uma vez por semana ou todos os dias esses pincéis têm que ser limpos. Tô falando não para os maquiadores, né? Para as pessoas do dia a dia. O que elas têm que fazer com relação ao tempo? A cada quanto tempo precisa limpar os pincéis? O ideal, se você usa diariamente os seus pincéis, limpar uma vez por semana. Uma vez por semana. Se não, de 15 em 15 dias. Tá. Agora, é legal você limpar toda semana, já que você está num uso contínuo. Principalmente se você usa tanto de dia, como você usa à noite, para poder dar alguns retoques. Tá certo. Bom, você trouxe aqui uma variedade grande, né? Não só o pincel de base, mas também os pincéis de sombra. Tem uma diferença na forma de lavar esses pincéis, porque as consistências são diferentes, né? Quando a gente passa a sombra, o pincel vai estar sujo com um pozinho. Quando a gente passa a base, ele está sujo com um creme, uma coisa mais oleosa. Mas ele gruda mais o produto. O ideal é, por exemplo, o pincel de base. Para você lavar o pincel de base, eu gosto muito de usar shampoo. Shampoo? Tá? Shampoo que a gente usa mesmo? Ou precisa ter um shampoozinho diferente? Eu gosto de usar um shampoo para criança. Ah, shampoo infantil. Tá, um shampoo neutro. O ideal é shampoo neutro. Tá? Claro que isso não quer dizer que você possa usar o shampoo que você tem em casa. Tá. Você pode usar sim. Mas o ideal é um shampoo neutro, de preferência shampoo que a gente usa em criança. Tá certo. Tá? Para remoção do pincel de base, eu não uso o shampoo, eu uso o sabonete. Por quê? Porque ele tem mais resíduos. Ele é mais difícil de retirar. Então eu começo sempre uma aplicação no shampoo, na palma da mão, você faz este movimento. Por que este movimento? Por quê? Para você manter as cerdas sempre na mesma direção. Então não adianta você pegar o pincel e vir esfregando, que você vai estragar. E fizer isso, você vai abrir a cerda. Tá. Então, o ideal é você fazer nessa direção. Água, ele vai estar molhado. Você pode pegar o sabonete, fazer a mesma coisa no sabonete. Você vê que você já começa a tirar mais resíduo. Dá pra perceber, começa a sair inclusive no sabonete. No sabonete. E aí você vai enxaguando e repetindo a mesma
E esse sabonete tem que ser neutro, tem que ser de glicerina, não, tem que ser hidratante? Não, pode ser neutro. É engraçado que as pessoas, essa é a pergunta mais frequente, né? O seu pincel, ele não há necessidade de receber vitaminas, receber ceramidas. Então você pode usar um sabonete neutro como o shampoo neutro, tá? Não há indicação de você pegar e usar um shampoo que tenha ceramidas, né? O uso do condicionador. As pessoas me perguntam até muito isso. Condicionador é legal usar? É. Mas assim, um micro pingo, se a cerda estiver muito dura. Quando a cerda estiver muito dura, é ideal você trocar o pincel. Porque existe o pincel que é de origem, que ele não é orgânico, né? Mas tem o pincel de origem animal também. Tem. Esse seria melhor, então, hidratar depois, passar um condicionador. Você passar um microcondicionador, você pode uma gotinha de nada. Tá. E aí você vai repetindo esse processo que você foi fazendo, passando na mão, até perceber que não tá mais saindo cor. Que não tem mais, você vai tirar daqui, né? Depois que você fez todo esse movimento, quando você passa pra água, ó. Limpa. Não sai mais nada. Você não vai sair o produto, tá? Então esse pincel tá limpo. Secagem. Nós temos 3 maneiras. Primeiro, uso do secador. Tá? Dá para usar o secador para secar? Dá para usar o secador. Pressa para guardar? Mas o interessante é, na temperatura morna, não quente, e só para tirar o excesso. E a mesma coisa, como eu fiz a lavagem, você vai secar neste movimento. No mesmo sentido. Não adianta você pegar o secador e fazer isso. Você vai ter que secar para você manter a cerda natural do seu pincel. Antes tira o excesso num papel. O pincel você pode, já até quiser tirar o excesso, você pode fazer tanto na toalha como no papel toalha e ir para o secador. Guardar molhado nunca? Nunca, porque você vai estragar as cerdas. Pode mofar, Você tem que tomar o maior cuidado com o cano, porque é madeira. Então você também, quando estiver fazendo a lavagem, você não vai poder molhar o cano. Porque senão você vai ter um trabalho, além de secar aqui, secar o cano. Isso vai apodrecer e você vai perder o pincel. Então você pode secar com o secador, você pode secar com a toalha, como você pode secar com o papel toalha. O secar é tirar a umidade. Você vai tirar a umidade do produto. Isso para todos os pincéis. Tá, mas isso no caso de um pincel chatinho, eu fico fazendo esse movimento. Agora tá muito comum a gente encontrar esses pincéis hoje, né, que são os de fibra ótica. Que são os de fibra ótica. Esses aqui são muito bons, né, para aplicação aí de base, de corretivo também, pó. Ele tem 3 tamanhos, eu acho ótimo para aplicação. O sentido é o mesmo. O mesmo. Nunca esfregar. Nunca. Você sabe que eu trouxe... Bater, sempre assim. Eu trouxe até um de exemplo que acontece quando um pincel... Ele não é... Então, olha o que aconteceu com o coitado do pincel. Esse era um de batom. Era. Porque são os mais difíceis de tirar resíduo. E não adianta depois você querer cortar os pelinhos que saíram aqui, porque ele nunca mais vai ficar bom, né? Não vai ficar. Que dó. Mas o que aconteceu com ele? Lavar ele neste movimento. E depois secar esfregando também. Neste movimento. Então, óbvio que você vai ficar com o pincel desta maneira. Já era, coitadinho. Então, assim, o pincel é uma coisa que vai te acompanhar. Então, você tem que cuidar, porque é um produto que você está usando diretamente na sua pele. Aumenta a vida útil dele, né? Aumenta muito. Não há necessidade de você ficar trocando sempre o pincel. Então é legal você ter essa maneira. Isso é realmente, ou guardar molhado. Essa é uma outra dica legal. Nunca você guarda o pincel molhado. Se você não tem tempo de secar, você deixa, tira a umidade, coloca ele numa toalha e deixa ele secar para o dia seguinte. No dia seguinte ele vai estar sequinho, você vai usar de novo. Agora, no caso, aqui foi um pincel de base de corretivo. No caso, o batom, que também tem uma oleosidade, a gente lava da mesma forma? Da mesma forma que foi feito o pincel de base. Shampoo infantil ou o seu shampoo que você usa normalmente? E mais o sabonete. O sabonete, ele retira mais do que o shampoo. O shampoo eu uso para tirar, vamos pegar esse que tá bem sujinho, que eu não limpei, justamente para mostrar. Esse é um de sombra? Esse é o de sombra. Então, a mesma coisa. Eu molhei, você pode jogar o produto, ó, tá vendo a quantidade? Nossa, tá pretinho. Cheio de sombra. E quando a gente vai mudar a cor da sombra que a gente vai utilizar, por exemplo, eu usei uma cinza escura como essa daí, agora eu quero usar um marrom clarinho. Com certeza eu preciso sempre deixar ela limpa, porque senão vai interferir na cor da maquiagem que eu vou fazer depois. Ou se você tem o hábito de usar 2 tons de sombra, você justamente já ter
2 pincéis, 3, justamente para isso. Para você ver, eu coleciono, né? Eu tenho o hábito de ter vários justamente porque eu já gosto de usar dessa maneira mesmo. Um pro claro, um pro escuro, ó. Você vai tirando o produto. Muda até a cor das cerdas, né? Muda a cor, colocou na água, não saiu o pigmento, tá limpo. O pincel tá limpo. Tá. Tirou o excesso na toalha, pode colocar ele para secar. O ideal é você já, até na hora de colocar para secar, fazer este movimento aqui. Porque você organiza a cerda de novo, né? Já deixa a cerda e deixa secando. Certo. Agora, para guardar os pincéis em casa, quem não tem o costume de transportar e fazer maquiagem em outros lugares, é melhor a gente guardar dessa forma aqui, como eles estão? Então. Porque assim eles estão ventilados, estão secando mais facilmente. Eu dou 2 dicas, por exemplo. Se você vai viajar, tá? O legal é você ter uma casezinha como essa que você compra em qualquer perfumaria, aonde você guarda, os pincéis ficam totalmente arrumados. Fica fácil, né? De você pegar o pincel que você precisa. Fechou, colocou na mala. Foi embora, ele vai estar sempre organizado. Tá. Em casa, aonde você faz a sua maquiagem. O legal é você ter frascos, primeiro para ter ele respirar e segundo porque fica mais fácil. De escolher, o que eu preciso agora? Eu vou pegar, vou fazer uma base. Vai lá você já tem e aí já fica mais fácil de ficar organizado. Então você tem as 2 opções para poder fazer. Que dica bacana, gente. Então, recapitulando, vai lavar o pincel, não esfrega de jeito nenhum, respeite o sentido das cerdas sempre, né? Sempre. Shampoo infantil ou shampoo mais neutro possível, né? Pode ser o shampoo Sabonete neutro. a mesma coisa. Pode ser sabão de coco? Então, você sabe que já me perguntaram isso e assim, eu não indico álcool de maneira nenhuma. Tá? Para limpar pincel, porque muita gente põe o álcool no papel e limpa. Eu não indico. Não resolve. Sabão de coco realmente é assim, todo mundo usa, a gente usa para tirar bastante resíduo, muita coisa. Eu acho que pode usar. O único problema é o cheiro. Que pode ficar no pincel. E você pode não gostar, não incomodar, tranquilo. Tá bom. Não tem problema nenhum. Olha que dica legal. E tá com pressa para secar, acelere então com o secador, mas com cuidado também. Nunca no quente para você não queimar as cerdas. Tá certo. Tá bom? Muito legal. Vou deixar o contato então do Fábio Araújo, que é maquiador, tá? Que deu pra gente aqui dicas preciosíssimas de como aumentar a vida útil dos nossos pincéis, né? E deixá-los sempre aí limpinhos e prontos para a próxima maquiagem, né? Próxima. É isso aí. O telefone é o 0 operadora 11 3673 3064. 3673 3064. Tá mais do que convidado para voltar. Obrigada, viu, meu lindo? Até uma próxima, Adorei. Fábio. Também gostei muito.